Fala pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é o mito da caverna do filósofo Platão. Então já vai dando seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Bem, quando a gente vai falar de algum pensamento de um filósofo, é muito importante a gente refazer, tá, a experiência intelectual daquele filósofo. Quais foram os pensamentos que o levaram, né, àquelas conclusões? Qual foi essa experiência intelectual que ele percorreu para chegar naquelas conclusões? E se isso já é verdade com qualquer filósofo, principalmente com Platão, que é um dos filósofos que moldou praticamente o pensamento de todo o mundo ocidental. E o Platão, quando ele comenta, quando ele faz a sua filosofia, ele percebe muito claramente a maneira com que a mente humana conhece as coisas do mundo. Então, por exemplo, se você entende o que é um cavalo, a ideia que você tem, né, na sua mente de cavalo não é aquele cavalo específico ou um outro cavalo específico, mas é uma compreensão de uma ideia de cavalo geral, universal, que qualquer cavalo que você vê, você já vai reconhecer, né? Cada um destes que nós vemos aqui, cada um destes cavalos, seriam apenas uma representação, uma parte dessa ideia que nós temos. Da mesma forma, o ser humano. Nenhum homem consegue resumir toda a espécie humana em si mesmo. Cada homem ele é apenas uma parte do que é o ser humano. Tá? Então, cada um é a parte de uma ideia universal de homem que a nossa mente humana consegue captar. E com isso, o Platão ele entra no mundo, né? Ele é o primeiro filósofo que consegue entrar nesse mundo que nós chamamos de metafísica. Né? O que significa o mundo metafísico? É um mundo do qual você saiu do mundo material. Tá? Você percebe a existência de um mundo que transcende a matéria. É nesse sentido que a gente diz que Platão, a filosofia de Platão, ela vai entrar no âmbito da metafísica. Né? Platão percebe a existência de um mundo espiritual que nós entramos em contato através da inteligência. Tá? A gente entra em contato com esse mundo através do nosso próprio pensamento. E para Platão, esse mundo espiritual, ele vai chamar, exatamente porque ele está partindo do conhecimento humano, ele vai chamar de mundo das ideias. Tá? Seria aí um mundo com essas ideias primordiais que seriam, de fato, a causa verdadeira de tudo aquilo que nós vemos aqui no mundo físico. Tá? Por exemplo, para Platão, uma pessoa pensar, né, que todas as coisas do mundo se explicam apenas por causas naturais, por causas materiais, isso seria o mesmo de quando você pensar numa pessoa que se move de um lugar para o outro, por exemplo, um namorado que vai visitar a namorada, né, pensar que o mundo é só feito de causas naturais, coisas materiais que, né, se movem, seria o mesmo de que você dizer, não, o namorado foi a causa, né, que levou o namorado a ir, né, até a casa da namorada, foram os ossos e os músculos das suas pernas, né, que foram lá se movendo e o levaram até a casa da namorada. Ora, mas essa não é a causa verdadeira. A causa verdadeira é que ele se decidiu ir encontrar a pessoa amada. Essa foi a causa verdadeira que o levou até aquele lugar. Não foi só a questão material, muito pelo contrário, essa decisão que a pessoa toma na vontade, ela é uma decisão imaterial, essa decisão não está
no mundo material, no mundo físico. É uma decisão, né, espiritual, mas ela é a verdadeira causa. Tá? É ela que fez de fato com que aquele, né, fato ocorresse no mundo real, no mundo material. Tá? Então, por isso que para Platão o que realmente move esse mundo é esse mundo imaterial, com essas ideias exemplares. Tá? É um mundo que seria formado por aquilo que pensamos quando a gente, né, se liberta da parte física do mundo. Inclusive, esse mundo espiritual que seria o verdadeiro mundo real, esse chamado aí por Platão de mundo das ideias. Essas ideias, elas existiriam em um mundo imaterial que transcende, né, supera o nosso mundo físico, esse mundo material que nós estamos, e serviriam de modelo permanente para todas as coisas que existem no mundo físico. Para ele, essas ideias, elas existiriam por si mesmas, em si mesmas. Tá? Elas são ideias eternas, imutáveis, que são as causas últimas de tudo aquilo que nós experimentamos aqui, nós vemos aqui no mundo material. Então, para Platão é como se existissem, né, para ele, de fato era isso, existem dois planos de existência, um material, né, onde tudo muda, onde as coisas se corrompem, se desfazem, e um mundo imaterial, que é o mundo dessas ideias que são imutáveis, elas não mudam e elas são eternas, elas sempre existiram e sempre irão existir. E aí, dentro desse mundo imaterial de Platão, você teria uma hierarquia entre essas ideias, né? Ideias superiores das quais vão derivando ideias inferiores. E se você subir lá no vértice, né, no topo dessa pirâmide de ideias, a ideia que está mais acima seria a ideia de bem, ou também chamada a ideia do né? Alguns chamam de o uno. Mas eu não vou me alongar tanto aqui nessa questão, porque eu queria entrar na parte do mito da caverna. O importante é você entender, tá? O importante é você entender que, para o Platão, o mundo espiritual é a causa última do mundo sensível, tá? Do mundo material. Esse mundo das ideias, ele é o que causa esse mundo aqui que nós vemos e que nós experimentamos. Tá? E nós temos contato através desse mundo espiritual, através do nosso pensamento. Quando contemplamos, né, essas ideias universais, né, quando conseguimos abstrair do mundo físico. Tá? Um livro mais importante de Platão, né, um dos livros mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a República. E o centro desse livro é onde ele trata do mito da caverna, que é muito conhecido, e é exatamente esse mito da caverna que funciona como um resumo, né? Um resumo da filosofia de Platão. Então, o que é esse mito da caverna? O que ele conta em primeiro lugar? O mito da caverna, ele conta o seguinte, como se fosse uma fábula, tá? Como se fosse uma grande metáfora. Ele fala de prisioneiros, né, que sempre estiveram ali presos no fundo de uma caverna. Tá? E eles estão presos de tal maneira que eles nunca conseguem se virar para a parte da entrada da caverna. Eles só conseguem olhar para o fundo da caverna. E lá na entrada da caverna tem um muro. Um muro que é do tamanho de um homem, mais ou menos. Né? E do outro lado do muro, no lado de fora da caverna, você tem ali trabalhadores carregando estátuas. Né? E ali também onde eles estão, tem uma fogueira que sempre fica acesa. Então o que acontece? Esses prisioneiros no fundo da caverna, que sempre estiveram presos ali, eles só conseguem olhar, só conseguem ver as imagens das estátuas
projetadas no fundo da caverna, as sombras daquelas estátuas que estão projetadas no fundo da caverna. O mundo deles é isso, é ver essas imagens, essas sombras se movendo no fundo, na parede, né, que está do fundo da caverna. E as vozes dos homens que estão trabalhando lá fora, elas ecoam dentro da caverna. Então eles têm a impressão de que aquelas sombras estão vivas e que inclusive estão falando, porque eles nunca viram nenhuma outra coisa que não fosse aquilo. Então para eles o mundo real é aquilo, são aquelas sombras se movendo e aquelas vozes que para eles, na visão deles, estaria saindo daquelas sombras. Mas aí você imagina que um desses homens consegue escapar, ele consegue, né, se desprender e se voltar para a parte da frente da caverna. E aí, é claro, né, ele já começa a ter uma certa dificuldade da visão, porque agora ele está pegando a luz de frente. Então ele vai ali pouco a pouco se acostumando com aquela nova luz, que já é um pouco mais intensa que a luz que ele antes tinha, que era só refletida da parede da caverna. E aí ele começa a perceber as estátuas passando, né, por cima do muro, que são a origem daquelas sombras. E aí ele se dá conta de que o que ele via antes era só sombra. Para ele, naquele momento ali, o mundo real passa a ser aquelas estátuas que ele vê. Mas aí vamos dizer que ele ainda conseguiu sair da caverna, né? Ele se esforçou mais e conseguiu ir para fora da caverna. E ainda estava de dia, ou seja, é aquela luz do sol brilhante que ele nunca viu na vida. Então ele vai demorar mais tempo ainda, mas pouco a pouco ele vai começar a ver as coisas, né? Pouco a pouco os olhos dele vão se acostumando com a luz do sol e ele vai conseguindo enxergar as coisas como elas são de fato. Então, pela primeira vez, ele consegue ver o que é de fato o mundo real, né? E ele vai conseguir ver o sol, que é o que ilumina tudo e permite com que ele possa enxergar as coisas, tá? Então, esse é o mito da caverna, que de uma maneira bem resumida para você entender. Então, o que acontece? Aqui dá muitas formas de a gente interpretar esse mito, tá? Ele é uma grande metáfora, uma metáfora muito interessante, porque dá para a gente pensar ele de várias formas, né? Por exemplo, as pessoas que estão do lado de dentro da caverna, né? Aquele muro que está separando ali dois mundos, quem está do lado de dentro do muro, eles são as pessoas que só conseguem perceber o mundo material, né? Para elas só existem as coisas do mundo material, as coisas físicas. Elas não se dão conta, tá? Elas não se dão conta que, na verdade, isso é só uma parte da realidade, inclusive é uma parte muito pequena da realidade. O mundo espiritual, que é o que está do lado de fora do muro, é que é um mundo verdadeiro. Ele é muito mais verdadeiro do que aquele outro. Tá? Para o Platão, esse mundo que está do lado de fora seria um mundo das ideias, e o sol seria essa ideia de bem, né? Da qual derivariam aí todas as outras ideias. Uma outra interpretação possível que você pode fazer desse mito da caverna são os níveis de conhecimento que o ser humano vai alcançando. Ou seja, o primeiro conhecimento mais simples ali, de imagens muito simples, de partes de imagens muito simples, até o conhecimento das causas últimas, dos primeiros princípios que explicam o mundo, que dão sentido para a realidade, tá? E o interessante é que no final desse mito, o prisioneiro que escapou, ele volta para dentro da caverna para tentar contar para os companheiros ali dele que estavam presos que aquele não é o mundo real, que o que eles estão vendo ali são só sombras, né, de estátuas, que o mundo real é muito mais vasto, muito mais luminoso, né, muito mais verdadeiro do que aquilo que eles estão vendo. E aí os companheiros acham que ele está louco, né? E acabam achando até perigoso aquelas ideias ali que ele está falando,
e acabam matando aquele que saiu e voltou com pena dos amigos e para contar para eles que aquele que eles viam, né, não era o mundo real, não era o mundo verdadeiro. Percebam que essa é uma metáfora bastante interessante, né? Esse final, ele traz algo a mais, né, da pessoa que busca a verdade e que ela acaba, essa busca da verdade acaba com que ela seja incompreendida pelos outros, né? Os outros que estão ali, né, numa zona de conforto, né, que não querem se esforçar para encontrar a verdade das coisas. Então, essas pessoas que buscam a verdade, elas acabam sofrendo por causa disso, né? E o próprio mestre do Platão, Sócrates, sofreu com isso e acabou sendo morto exatamente por causa disso. E aí a gente vê, inclusive, uma interpretação política, né? Um sistema opressor que impede as pessoas de verem a verdade, né? Que impedem as pessoas de verem a realidade, e quem ousar buscar a verdade, quem ousar mostrar a realidade para os outros, né, pode acabar sendo calado e eliminado. Então você vê que há também uma interpretação política desse mito. Bem, é um mito muito bom para a gente meditar, porque há muitas maneiras de interpretar. Aqui dei algumas para vocês, só, né, uma breve introdução aí na filosofia de Platão e no mito da caverna. Há vários filmes, inclusive, que utilizam dessas imagens aí do mito da caverna. Acho que o que mostra melhor nesse sentido aí é o Matrix, né, o primeiro filme do Matrix, em que até a questão dos olhos, né, se acostumando com aquela nova luz ali, com o mundo real, até isso eles mostram ali. Tem muitas outras coisas que a gente poderia comentar, mas acho que vale a pena depois uma análise só sobre isso, né? Porque há outras questões filosóficas no filme também. Mas se você gostou aqui desse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, muito importante, né? Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado aí por assistir até o final. Não deixem de comentar esse vídeo aqui também, muito importante. Quero ouvir o que vocês acharam aí da filosofia de Platão, do mito da caverna, tá? Vou tentar responder vocês aqui também, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.